Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para narrar uma história macabra. O caso de Maya Millette. A cidade de Chula Vista, Califórnia, não estava tranquila há dias. Durante o almoço, funcionários do escritório compartilhavam notícias da cidade uns com os outros e, no final da tarde, conversavam sobre o que haviam escutado durante o jantar em família. "Você soube?", diziam eles. "Uma jovem mulher, mãe de 3 filhos, desapareceu misteriosamente." E cada um deles expressava suas próprias versões do que havia acontecido, mas nenhum deles queria estar no lugar dela. Maya Millette, uma americana de origem filipina de 40 anos, desapareceu de sua própria casa no dia 7 de janeiro de 2021. Câmeras de vigilância externa registraram Maya retornando para casa por volta das 17 horas. A mulher não foi vista depois disso. Os familiares da mulher desaparecida, devastados pela dor, distribuíram folhetos com fotos de Maya e penduraram cartazes pela cidade. Sua preocupação era compreensível. 10 de janeiro seria o aniversário da filha mais velha dela, e ela jamais perderia essa data por nada neste mundo, disseram em uníssono. Segundo relatos dos familiares, a última vez que ela entrou em contato com eles foi no dia 7 de janeiro, às 20 horas e 15 minutos. Dezenas de voluntários e policiais foram em busca de Maya Millette. Eles vasculharam a área arborizada, bairros próximos, riachos e um campo de golfe abandonado, mas não conseguiram encontrar nada. O próprio Larry Millette, marido da mulher desaparecida, nunca participou das buscas por sua esposa. Além disso, após algum tempo, ele cortou todo o contato com os familiares dela. Por muito tempo, a polícia presumiu que Maya, após mais uma discussão com seu marido, decidiu deixá-lo. No entanto, se ela tivesse saído de casa, teria sido registrada pela câmera de segurança do vizinho. Então, ou ela não saiu de casa, ou escapou pela janela, ou deixou a casa de outra maneira. Qual poderia ser o motivo de um comportamento tão estranho? Maya, destacando-se entre os outros por sua beleza incomum, provavelmente tinha muitos admiradores e talvez até mais de um pretendente. É bem possível que, sem informar ninguém, tendo perdido seus sentimentos anteriores pelo marido, ela tenha partido, e não sozinha. Talvez por isso ele estivesse irritado e não tomou providências. Larry alegou: "Pensei que ela ainda estivesse viva porque ela saiu voluntariamente de nossa casa pelo menos 2 vezes em 2020 sem se despedir de mim ou de nossos 3 filhos. Rezamos por sua segurança e bem-estar." A vida de Maya antes do casamento. Deus concedeu a Pablito e Noemi Tabalanza 6 filhos. Maya nasceu como a 5ª filha. Como ela nasceu em maio, seus pais lhe deram o nome May. Ela se destacava em tudo. Seu caráter determinado a ajudava nisso. Assim, quando estava no ensino fundamental, ela estava entre os 5 melhores alunos de sua classe. Após a imigração da família em março de 1995 para a cidade de Honolulu, localizada no Havaí, a menina ingressou na escola secundária Radford e lá começou a se desenvolver. Ela atuava, participava de várias atividades escolares e extracurriculares, com destaque especial para o clube de teatro e aulas de dança. Depois de se formar na escola com honras aos 17 anos, Maya conseguiu um emprego no McDonald's, onde conheceu seu futuro marido, Larry Millette. Um relacionamento se desenvolveu entre eles, e quando Maya completou 19 anos, eles se casaram. Ao mesmo tempo, a jovem ingressou na Universidade do Havaí em Manoa, uma universidade estadual de pesquisa. A vida estava agitada para os jovens. Enquanto Maya estudava na universidade, seu marido Larry estava em treinamento na Marinha, na Virgínia. Depois de um tempo, o casal decidiu se mudar para a cidade de Chula Vista, Califórnia. Para não interromper seus estudos, Maya continuou sua formação na Universidade de San Diego. Após se formar com honras, ela conseguiu um emprego na Marinha dos Estados Unidos da América como especialista civil em contratos. O início do pesadelo. De onde vêm esses sons estranhos, né? Pensava Maya. Será que estou perdendo a razão? Será que são irreais? As frases "eu amo você, me ame" ecoavam pela casa, levemente audíveis dia e noite. Elas mantinham a jovem mulher acordada.
perseguindo-a em diferentes lugares da casa. A família de Maya não parou de procurar. Eles imediatamente contrataram um investigador particular. Para maximizar a atenção das pessoas que se importavam, a família repetidamente apelou ao público para ajudá-los em sua busca. Em 5 de fevereiro de 2021, o Departamento de Polícia de Chula Vista e a família Milete realizaram uma breve coletiva para incentivar o máximo possível de pessoas a procurá-la. Pouco tempo depois, restos foram descobertos no condado de Orange, que se acreditava serem de Maya Milete, mas isso se provou incorreto. Inicialmente, afirmou-se que os restos pertenciam a um homem, mas depois foi comprovado que eram ossos de animais. Em 6 de abril de 2021, o desaparecimento de Maya foi transmitido no programa Good Morning America. O caso da pessoa desaparecida ganhou interesse nacional em abril de 2021, quando a irmã de Maya apareceu no programa de entrevistas do Dr. Phil para falar sobre a situação. Maya levava todos os assuntos muito a sério. Apesar de vir de uma família numerosa e amar crianças, ela não tinha pressa em tê-las. Ela não queria dar à luz até que ela e Larry tivessem uma renda estável e alta. Afinal, esse é o sonho americano. Eles precisavam proporcionar aos seus filhos o melhor futuro imaginável. Para que isso acontecesse, eles precisavam trabalhar muito e com dedicação. O momento certo chegou em 2010. Foi então que Maya e Larry tiveram uma filha, Lara. Na sequência, 1 ano depois, nasceu outra filha, Milani. E em 2016, nasceu o filho Lazarus Tristan. Maya era uma excelente mãe. Dedicava todo o seu tempo livre aos filhos, dando tudo de si. Ela participava de todos os eventos escolares deles. Viajava com eles em seu veículo utilitário esportivo. Existem algumas mulheres cujos filhos se tornam o centro de seu universo, sábias, compreensivas e carinhosas. Maya era uma dessas mulheres. Sinais de alerta. No final de 2020, o relacionamento do casal havia se tornado tenso. Larry suspeitava que Maya tinha um envolvimento com outra pessoa. O ciúme de seu marido não conhecia limites, e se antes ela tolerava esses ataques, agora ela mal conseguia suportar. Mais tarde, o escritório do promotor relataria que Maya havia alertado sobre a capacidade de Larry para a raiva apenas 2 dias antes de seu desaparecimento. A polícia disse que Maya enviou mensagem para uma amiga sobre terminar o casamento. "Eu disse a ele que vou entrar com o pedido de divórcio, quer ele goste ou não", ela afirmou. "Não estou mais tentando fazer as pazes pelo bem das crianças." Larry controlava literalmente cada movimento de sua esposa em um ritmo frenético. O ciúme estava se transformando em pura paranoia. Larry podia ir ao local de trabalho dela a qualquer momento para se certificar de que Maya não estava sozinha com outro homem. Larry também ficava irritado com o fato de haver muitos homens na equipe de sua esposa. Larry uma vez teve a audácia de enviar um e-mail para o ex-chefe de Maya, Derek Sopp, solicitando que um colega do sexo masculino fosse transferido para outra divisão. Ele a seguia praticamente 24 horas por dia, até mesmo envolvendo as crianças em suas brigas. Larry uma vez escondeu o telefone celular de uma criança no carro de sua esposa para rastrear seus movimentos. A situação chegou ao ponto em que Larry estava ficando agressivo. Ele quase enforcou Maya uma vez. O casal se separou, mas não por muito tempo. No início de 2020, Maya foi morar com seu irmão, mas reatou seu relacionamento com Larry após cerca de 6 semanas. Em 12 de agosto de 2020, Maya enviou uma mensagem para seu irmão. "Ele nunca me deixa ficar sozinha. Ele verifica todos os meus e-mails, mensagens, redes sociais, Facebook. Ele até verificou meu aplicativo no Venmo. E então o que acontece? Ele apenas aperta mais o controle." Embora Larry não fosse inicialmente um suspeito, a polícia demonstrou grande interesse em sua identidade. Os investigadores contataram os parentes de Maya, que disseram que pouco antes do desaparecimento, o casal havia ido acampar e passou todo o tempo discutindo. Maya voltou da viagem de acampamento e disse à sua família que se algo acontecesse com ela, Larry estaria envolvido. De acordo com os registros do caso, uma amiga de Maya disse à polícia que Maya fez uma declaração diferente em dezembro de 2020. "Não acho que ele me machucaria.
mas acho que ele machucaria as crianças para se vingar de mim. Os promotores dizem que a mãe de 3 filhos não explicou mais detalhadamente o que ela quis dizer na época. Quando nos apaixonamos para o bem ou para o mal, vemos o objeto de nossa adoração exclusivamente sob uma luz positiva. Frequentemente, projetamos nossos traços de caráter e atitude perante a vida em nosso parceiro, sem notar os sinais de alerta, os chamados red flags em psicologia, comportamentos que podem indicar a presença de um problema subjacente ou uma ameaça potencial ao bem-estar do parceiro ou relacionamento. Abusadores, manipuladores, narcisistas, agressores. Nós os justificamos com deficiências de educação, estresse, mas deveríamos olhar mais profundamente. Aparentemente, a natureza está organizada de tal forma que as famílias eram criadas principalmente na juventude, quando o mundo inteiro é apresentado com óculos cor-de-rosa, por assim dizer, por um grande amor, às vezes cego, para que a raça humana não parasse. E depois de um tempo, tendo adquirido a experiência de vida necessária, vemos no parceiro o que estava tão cuidadosamente escondido de nós à primeira vista. Pensamos em reeducar, suavizar todas as arestas para finalmente nos reconciliar. Mas não, você não pode mudar um homem adulto. Resta apenas não dar vazão aos seus traços negativos. Este é o caso do ciúme. Se uma pessoa tem certos eventos traumáticos, a paranoia não está longe. Voltando aos sons que Maya ouvia, pode-se supor que a mulher havia desenvolvido alucinações em meio ao estresse dos problemas familiares, mas não era esse o caso. A situação tomou um rumo inesperado. Maya permaneceu sã, o que não era o caso de Larry. Um detetive da polícia chamado Lorenzo Ruiz revelou ao público a história das pesquisas na internet de Larry, divulgando capturas de tela de consultas que incluíam treinamento subconsciente da esposa e treinando subconscientemente sua esposa para dar prazer. Incapaz de chegar a um acordo amigável, Larry começou a influenciar o subconsciente de Maya, instalando certos dispositivos pela casa que emitiam esse som. O plano macabro. O ardiloso plano de Larry foi descoberto por Maya. De acordo com Matthew Greenlee, um investigador do escritório do promotor distrital do condado de San Diego, no final de 2020, Maya enviou mensagens a Larry, exigindo que ele parasse de reproduzir tais mensagens de áudio que afetam negativamente a saúde mental de uma pessoa. Este é um tipo de influência que programa uma pessoa para realizar certas ações. Maya ouvia esses sons todos os dias. A cunhada de Maya, chamada Genesis Tabalanza, posteriormente contou aos investigadores que o próprio Larry havia gravado independentemente todas essas palavras e até confessou isso a Genesis. Quem poderia ter inspirado Larry a fazer tal coisa? Talvez as especificidades do trabalho e o treinamento que ele recebeu durante seu serviço tenha lhe dado a ideia. A resposta chocará muitos. A investigação descobriu que entre setembro de 2020 e o momento do desaparecimento de Maya, Larry enviou mais de 1000 mensagens para diversos feiticeiros e médiuns. Ele comprou cerca de 70 encantos mágicos deles, gastando mais de $1000. Durante uma busca na casa, os policiais encontraram um livro intitulado Feitiços Mágicos de Amor. Larry enviava mensagens para esses praticantes de magia pelo menos uma vez por dia. Ele pediu um feitiço para fazer Maya sofrer algum tipo de lesão física que a impossibilitasse de se locomover sozinha, talvez ficar incapacitada em geral, para ser completamente dependente do marido. Larry pensou que, vendo sua preocupação em tal momento e o fato de que ele não a havia abandonado em sua hora de necessidade, Maya apreciaria seus sentimentos por ela. Afinal, ele é um homem tão bom. Eis o que ele escreveu em suas mensagens. Eu gostaria de um feitiço forte para ligar minha esposa Maya Milete a mim para sempre, para fazê-la me amar incondicionalmente como eu a amo. Espero que você seja capaz de lançar um feitiço para causar dano físico ou incapacitar, mas não para ferir gravemente. Olhando para tudo o que estava acontecendo, para como Larry estava gradualmente perdendo a razão, Maya finalmente se convenceu de suas intenções. Em dezembro de 2020, Maya decidiu se divorciar de seu marido. Todo evento na vida, como ações, tem um mecanismo inicial, um chamado gatilho.
A polícia acredita que o desespero de Larry por perder sua amada continuava crescendo dia após dia. Em 7 de janeiro, o dia em que as autoridades acreditam que Maya contatou um advogado de divórcio, ele estava freneticamente tentando reverter a decisão da esposa de entrar com o pedido de divórcio. "Estou tremendo por dentro, pronto para explodir", ele escreveu para um dos feiticeiros mais cedo naquele dia. Os últimos dias. Maya ligou para um advogado de divórcio. Por sinal, os advogados também relataram que Maya planejou estrategicamente como entregaria os papéis do divórcio a Larry, pois estava preocupada com sua reação. Ela considerou ir para outro lugar e então processá-lo, e até fez um plano de contingência para ficar no apartamento vazio de um amigo, mas Maya não queria deixar seus filhos para trás. Os promotores relataram que ela não queria que as crianças ficassem com Larry quando ele descobrisse que ela estava buscando o divórcio. Talvez o comportamento extremo de Larry, desencadeado pelo ciúme de sua esposa, também possa ser atribuído a questões de saúde mental que o homem tinha, mas que haviam permanecido adormecidas por muito tempo. Ou talvez ele sempre tenha se comportado diferentemente das outras pessoas. Apenas Maya e Larry não expunham os problemas. O comportamento de Larry estava se tornando cada vez mais perturbador. "Larry tem um temperamento verdadeiramente terrível", Maya escreveu em uma mensagem de texto em junho, segundo os registros do caso. Em sua própria casa, ele criou um pequeno altar no centro do qual colocou uma foto conjunta com sua esposa. Larry manchou a foto com seu próprio sangue e colocou 4 velas ao redor das bordas. A investigação. Em 23 de janeiro, policiais obtiveram um mandado de busca para a casa da família Milete. Eles encontraram 16 armas de fogo na casa que pertenciam a Larry. Foi determinado que 2 das armas estavam em sua posse ilegalmente. 4 das armas para as quais Larry tinha licença estavam desaparecidas. Quando questionado pelos policiais sobre onde as armas haviam desaparecido, o homem explicou que as havia emprestado para seu amigo e tio. Em maio de 2021, Larry recebeu uma ordem de restrição para as armas, após a qual ele teve que entregá-las às autoridades. Isso foi justificado pelo fato de a polícia ter encontrado fotos do jovem filho de Larry cercado por armas na casa. Era possível que as crianças tivessem acesso a elas. Então, temendo a possibilidade de se machucarem, o tribunal emitiu a ordem. No dia seguinte ao desaparecimento de Maya, aproximadamente às 6h45 da manhã, uma câmera de vigilância do vizinho capturou o utilitário esportivo preto da família Milete, um Lexus GX 460, dirigido por Larry. O homem retornou para casa aproximadamente às 18 horas. Onde ele esteve todo esse tempo não é conhecido. Outro momento suspeito. O carro foi originalmente estacionado de tal forma que a parte traseira dele não estava visível para as câmeras de segurança do vizinho. Como lembramos do início desta história, a família de Maya estava planejando uma festa de aniversário para sua filha mais velha em 10 de janeiro de 2021. Então, quando Maya parou de responder a ligações e mensagens, um de seus irmãos viajou para Chula Vista para se certificar de que tudo estava bem. Quando o irmão de Maya se encontrou com Larry, este último lhe disse que sua esposa tinha ido para um de seus quartos na noite anterior após sua discussão. Se trancou nele e não estava falando com ninguém. De manhã, Larry levou seu filho para Solana Beach, uma cidade costeira no condado de San Diego, e quando retornou, Maya ainda estava no quarto trancado no segundo andar. Em 9 de janeiro, Larry novamente contou aos parentes de Maya a mesma história sobre o quarto trancado, mas ninguém acreditou nele. Os parentes exigiram que Larry concedesse acesso a eles. Quando a família de Maya entrou no quarto, estava vazio. Maya não estava em lugar algum da casa. No entanto, seu carro estava estacionado fora da casa. Apenas seu cartão de crédito e carteira de motorista estavam faltando. Depois disso, por volta da meia-noite, a irmã mais velha de Maya, Chris, registrou um boletim de pessoa desaparecida na polícia. Foi só em 15 de janeiro, depois que sua esposa perdeu o 11º aniversário de sua filha mais velha, que Larry Milete disse estar preocupado com o destino de sua esposa. Além disso,
Em 8 de janeiro, o dia após o desaparecimento de Maya, Larry não enviou mensagens para nenhum dos médiums, e em 9 de janeiro, de acordo com os promotores, ele pediu a uma pessoa praticante de magia para remover todos os feitiços sobre Maya e lançar feitiços sobre um homem com quem ele acreditava que Maya estava tendo um relacionamento. É claro que Maya provavelmente não havia deixado sua casa, caso contrário, a câmera de segurança teria registrado. Naquele dia infeliz, outra coisa estranha aconteceu. Os filhos de Larry e Maya estavam brincando no quintal por volta das 22 horas. Este evento não passou despercebido por um vizinho da família Millett, que ficou surpreso com isso, já que estava tarde e frio lá fora. Às 21h57, a câmera de vigilância dos vizinhos capturou o som de 9 estrondos altos. A polícia especulou que eles poderiam muito bem ter sido disparos. Após análise de áudio do vídeo, a polícia não conseguiu entender a natureza dos sons. Outra coincidência que lança dúvidas sobre o homem. Larry possuía uma enorme coleção de armas, incluindo uma pistola Smith & Wesson calibre 40, que a polícia não conseguiu localizar na casa. De acordo com documentos judiciais, Billy Little Jr., um advogado trabalhando com a família de Maya para investigar o caso, conseguiu descobrir um incidente que ocorreu 15 anos atrás, especificamente na noite de 30 de abril de 1997, no bairro Bay Terrace de San Diego. Maya conheceu Larry Millett no ensino médio após ele se mudar para o Havaí de San Diego com sua família. A mudança pode ter sido motivada pela detenção de Larry por um incidente relacionado a um grupo juvenil em 1997. Tenho razões para acreditar que Larry estava em um grupo, argumentou o advogado. Quando jovem, Larry foi detido por um incidente com ferimentos. A pessoa envolvida sofreu múltiplos ferimentos e foi levada às pressas para o Hospital Mercy, onde eventualmente se recuperou. Como regra, registros de incidentes frequentemente encontram seus ecos na idade adulta. Em uma entrevista em janeiro de 2021, Larry admitiu que teve uma discussão com Maya em 2020. A partir de 3 de fevereiro de 2021, Larry parou de cooperar com a polícia. Em 22 de julho, Larry foi oficialmente nomeado suspeito. Investigadores presumiram que o homem de 41 anos prejudicou sua esposa na noite de 7 para 8 de janeiro e depois se desfez de evidências. Em entrevistas, Larry contou a mesma história que os parentes de Maya tinham ouvido sobre a discussão e o quarto em que sua esposa havia se trancado. Por uma estranha coincidência, seu telefone ficou desligado por cerca de 11 horas em 8 de janeiro. Larry não apareceu para trabalhar naquele mesmo dia e ninguém sabia exatamente o que ele estava fazendo. Era impossível rastrear seu paradeiro. Que pena que a câmera de vigilância do vizinho é uma testemunha muda dos eventos que se desenrolaram e não pode falar. A câmera mostra Larry dirigindo seu carro até a garagem de tal forma que a traseira do carro não está no quadro. Larry bem pode ter sabido qual parte a câmera estava capturando e posicionou o carro de maneira conveniente. Durante esse tempo, ele poderia ter transportado evidências através da garagem com segurança e depois, colocando no porta-malas, dirigir para longe para se desfazer delas. Após sua detenção, o homem permaneceu sob custódia e foi mantido sem fiança. Em 19 de outubro de 2021, Larry Millett foi detido pelo ocorrido com sua esposa Maya, com base em evidências circunstanciais, e as crianças receberam custódia legal para seus pais para evitar mais trauma emocional. O tribunal proibiu Larry de ter contato com seus filhos, mas o homem violou essa ordem mais de uma vez. Ele ligava para seus parentes, que lhe davam a oportunidade de falar ao telefone com seus filhos. No total, ele fez mais de 100 ligações telefônicas e conversou com seus filhos por mais de 9 horas. Segundo os promotores, durante algumas das ligações, Larry fez comentários depreciativos sobre a família de Maya, ou pediu que manchetes de notícias fossem lidas para ele. Ele pediu a uma menina de 11 anos que ela e sua irmã de 10 anos assistissem a um filme chamado Shot Caller, um filme classificado como impróprio para menores que contém um aviso, disse a promotora assistente Christy B.S. Essencialmente, é uma história sobre um empresário que vai para a prisão.
Larry sugeriu que as crianças o assistissem para ver que tipo de ambiente ele estava. Como resultado da corte, Larry foi privado de todas as ligações telefônicas, exceto para ligar para seu advogado. No entanto, já em outubro de 2022, Larry recebeu permissão para se comunicar com seus filhos por escrito. Ele ainda estava proibido de falar com eles através de visitas pessoais e telefone. O destino das crianças. Para que as crianças continuassem frequentando suas escolas atuais em Chula Vista, elas receberam a custódia de seus avós paternos. Em 19 de outubro de 2021, a irmã de Maya também queria a custódia de seus sobrinhos, mas foi negada. A família de Maya recebeu permissão para visitar as crianças, mas eles ainda queriam buscar a custódia total delas através do tribunal. O juiz ordenou que os pais de Larry Millett facilitassem as visitas maternais com a família e trabalhassem para obter serviços de saúde mental para os menores. Quando visitam as crianças, os parentes estão proibidos de discutir quaisquer detalhes sobre processos criminais ou de sucessão em andamento com as crianças. Por justiça, as crianças foram deixadas aos cuidados dos pais do suposto responsável pelo desaparecimento de sua mãe, em uma cidade onde tudo as lembra da tragédia. Talvez o tribunal devesse ter ficado do lado da irmã de Maya, afinal, dando a custódia a ela. Em junho de 2022, o advogado de Larry entrou com um recurso alegando que o homem estava incapaz de enfrentar julgamento, mas após uma avaliação psiquiátrica, Larry Millett foi considerado competente. É improvável que uma pessoa mentalmente instável pudesse estar consciente de suas ações ao limpar seus rastros. Ao examinar o telefone celular apreendido de Larry, foi descoberto que todas as mensagens de texto que ele escreveu para sua esposa haviam sido apagadas. Quando perguntado onde estava a correspondência, Larry explicou que simplesmente queria liberar espaço em seu telefone. Essa é uma resposta estranha, porque as mensagens não ocupam tanto espaço assim no dispositivo. Durante o julgamento, descobriu-se que Larry havia retirado uma grande quantia de dinheiro de sua conta bancária. Talvez, com o dinheiro em mãos, Larry estivesse fazendo planos para fugir, ou talvez ele apenas quisesse se mudar para outra cidade, começando uma nova vida com seus filhos. Acusado de ferir sua esposa e posse ilegal de armas, o julgamento de Larry Millett está programado para acontecer em 2024. No entanto, o julgamento já foi adiado para o ano atual de 2025 e até agora ainda não ocorreu uma sentença definitiva. Poderia ser uma questão de chamadas evidências circunstanciais? Afinal, evidências circunstanciais são provas que dependem de uma inferência que as conecta a um fato. Por exemplo, impressões digitais em uma cena. Evidência direta, por sua vez, sustenta a verdade de uma declaração diretamente, ou seja, sem a necessidade de qualquer evidência ou inferência adicional. É fácil ficar confuso sem as habilidades e experiências jurídicas necessárias. Em qualquer caso, a situação está se desenrolando diante de nossos olhos, ganhando ritmo. Uma coisa é constante e trágica. A família, antes próspera, pelo menos na aparência, está destruída. A mãe desapareceu. O pai está na prisão e aparentemente é o responsável pela situação. E as 3 crianças ficaram sem amor parental. 3 almas inocentes traumatizadas para a vida, deixadas para viver em uma sociedade que as lembrará do que aconteceu muitas vezes, seja em forma de reprovação ou por pena. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Acham que Larry é realmente o culpado? E quanto tempo ele deveria passar atrás das grades? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.